Esse tema é um dos temas que mais pessoas nos abordam e fazem essa pergunta. A pessoa um pastor que adultera, ele perdeu a qualificação. O meu posicionamento, e vou apresentar para vocês agora meu argumento bíblico, sim, ele perdeu. Ele não está mais qualificado para o ministério. Eu sei que é um tema bastante, eu diria, não vou dizer complicado, mas temos que tomar muito cuidado, trabalhar com muita misericórdia, porque todos nós estamos sujeitos à queda. Mas essa queda, ela tira-nos a autoridade de sermos modelo para os fiéis. Deixe-me colocar para vocês algumas razões. Primeira razão: uma pessoa que adultera, ele perde a credibilidade. Dificilmente alguém o procuraria para o aconselhamento. Isso é muito evidente. Se você tem alguém com problema conjugal, ou uma pessoa solteira, uma pessoa que precisa de um aconselhamento, dificilmente você vai procurar uma pessoa, e sabendo que essa pessoa já cometeu adultério, você vai ter dificuldade. Não há dúvida nenhuma quanto a isso. O outro argumento que aparece é: sua mensagem sempre seria questionada. Quando nós pregamos, claro que nós não somos perfeitos, mas esse pecado causa um estrago muito grande na nossa vida, na nossa moral, no nosso lado espiritual. Então a nossa mensagem já não tem mais aquela credibilidade que tinha antes. Essa pesquisa eu nunca encontrei, mas já pessoas me disseram que pesquisas indicam que quem cai em pecado de adultério, a possibilidade de uma nova queda é de 80%. Se isso é verdade, parece-me que sim, porque eu sei de alguns casos que se repete. Talvez o fato de se repetir é porque a pessoa, aquele líder que, influenciado por uma mulher ou jogando uma conversa para cima dela, ele vai ter que ser muito corajoso para partir para uma aventura que pode não dar certo. Mas se deu certo, ele já perdeu um pouquinho da vergonha. Eu vou recordar um dos meus avós espanhóis, os dois eram espanhóis. Ele dizia assim: el hombre no puede perder una só cosa, a vergüenza. Ele dizia: o homem não pode perder uma só coisa que é importante, a vergonha, porque se perdeu a vergonha, acabou tudo. Por isso eu creio nessa pesquisa, não tenho dificuldade de não crer. Eu tenho uma colocação de Charles Swindoll no livro A Noiva de Cristo, da editora Vida. Ele diz assim: integridade moral arruinada significa que o líder espiritual renuncia ao direito de liderar. Aliás, eu recomendo esse livro, quem não leu, principalmente o capítulo sobre integridade, um livro excelente de Charles Swindoll. Mas vamos um pouco adiante para mostrar para vocês. Por exemplo, na vida secular, só pode ser um juiz quem não tem antecedentes criminais, ter boas recomendações morais e sociais, bem como aptidão física e mental. É muito interessante essa primeira parte. Vamos supor que a pessoa teve um problema lá criminal na vida, mas ele pagou tudo. Não, está desqualificado. Não adianta ele pagar. Se ele tem essa marca na sua vida, ele jamais será um juiz. Isso no mundo secular. Olhando para o nosso lado aqui, deixa eu citar Mateus 5:28.
Jesus fala: eu, porém, vos digo que todo aquele que olhar com desejo para uma mulher já cometeu adultério com ela no coração. Aqui é um probleminha que nós precisamos entender. O Senhor Jesus está falando de um pecado de olhar, não é um pecado que houve a consumação. Um homem não adulterou com a mulher deitando com ela, mas simples olhou e cobiçou. Então o Senhor Jesus já faz um alerta: cuidado, porque isso pode chegar lá na frente, algo que venha a se concretizar. E algumas pessoas usam esse argumento. Então todos são adúlteros. Tem uma diferença, e deixa eu mostrar para vocês a diferença. 1 Coríntios 6, 18 a 19 diz: fugir da imoralidade. Qualquer outro pecado que o homem comete é fora do corpo, mas quem pratica a imoralidade peca com o seu corpo. Olha a diferença. Ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Percebe que aqui é diferente. Aqui é um pecado no corpo. Aquele pecado que o Senhor Jesus Cristo fala de olhar é um pecado fora do corpo. Não tem as consequências que tem este pecado no corpo. O princípio é o seguinte: se o nosso corpo é templo do Espírito Santo, o que deve se adentrar a esse templo? Só coisas boas. Você, por exemplo, o nosso corpo sendo um templo, nós podemos imaginar que nesse templo tem o Cordeiro que foi executado, pagando o alto preço do nosso pecado. Quando nós usamos esse corpo de forma indevida, nós estamos colocando um animal imundo no lugar daquele santo animal sacrificado por nós. Então, meus queridos irmãos, tem uma diferença do pecado no corpo e o pecado fora do corpo. É muito interessante. Esses dois versículos acho que deixam bem claro. Deixa eu mostrar para vocês mais um versículo. Cuidado com a mulher sedutora. A casa dela é um caminho que desce para a sepultura, para as moradias da morte. É interessante. O Provérbios capítulo 6 e capítulo 7 mostra a decadência do homem que acompanha aquela mulher sedutora até que ele cai no pecado. E é muito interessante o que diz o texto da palavra. O que adultera com uma mulher não tem entendimento. Quem age assim destrói a si mesmo. Agora, olha o próximo versículo 33. Sofrerá ferimentos e vexame, e a sua humilhação nunca será esquecida. Meus queridos irmãos, esse pecado no corpo é terrível. Ele deixa marcas que jamais serão esquecidas. Isso causa-nos temor, e muito temor. Olhando para esses versículos, eu tenho uma frase que eu desenvolvi há muito tempo, que perdão não devolve qualificação. Às vezes as pessoas dizem, mas pastor, essa pessoa pediu perdão. Sim, tudo bem, pediu perdão, ele deve ser perdoado, mas a qualificação não vem. Eu tenho dois exemplos claros na Bíblia. Primeiro é o de Moisés. Moisés fez tudo direitinho. Num momento lá, estressado com aquele povo desobediente, ele, em vez de falar com a rocha, ele bate na rocha. E Deus falou para ele: você não vai entrar na terra prometida, você vai ver de longe. E não entrou. Meus queridos irmãos, eu fico questionando, mas será que Deus não foi exigente demais? Sabe por que Deus foi exigente demais? Porque era Moisés. Era um líder. Era um homem que tinha que ser exemplo. Ele não podia fazer aquela pequena coisa que ele fez, aquele pequeno deslize. Então, ele não entrou na terra prometida. E olha, ele merecia entrar 40 anos aguentando aquele povo, mas ele não entrou. Querem outro exemplo? Davi foi recuperado
e foi o homem segundo o coração de Deus, mas ele desejava muito construir o templo. Deus falou: você não vai construir o templo. Consequência de ser um homem de sangue, de guerra, um homem que não tinha condições. O seu filho Salomão, ele vai construir, mas você não. Portanto, meus queridos irmãos, perdão não devolve qualificação. Vamos lembrar do juiz? A pessoa faz lá o curso de direito, mas ele teve um problema lá e teve um problema na justiça, mas ou foi preso ou de alguma forma ressarciu o que precisava ser ressarcido e limpou a ficha. Não. Para ser juiz, não tem limpeza de ficha. Não tem retorno. Ele foi perdoado, mas a qualificação não volta. Deixe avançar um pouquinho mais, meus irmãos. Cometeu adultério, perdeu a qualificação. É com muito temor e tremor que dirijo esta palavra aos queridos irmãos. Cabe a cada um de nós vigiar e orar, tomar muito cuidado. Já não chegam tantos e tantos escândalos de pastores que caem no adultério. Vamos nos guardar. Vamos cuidar bem do nosso casamento. Que Deus nos abençoe a sermos homens fiéis e nos guardar para que lá do púlpito as pessoas vejam em nós alguém habilitado, debaixo da graça e misericórdia de Deus para ministrar a palavra. Alguém cujo santuário não foi profanado. Que Deus nos abençoe.